né? Amém, glória a Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor, na epístola de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Eu acredito que em algumas traduções diz: se está alguém entre vós triste. Eu não sei as traduções que vocês têm aí, ou se é igual a minha. Que ore, né? E aquele que está alegre, que cante louvores ao Senhor. O versículo 14 diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos louvores que foi entoado aqui esta noite, que trouxe a tua presença marcante sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, que a tua palavra nos traga edificação, nos traga paz, nos traga alegria, e que a nossa esperança seja renovada a cada momento no Senhor, Pai, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Tiago, ele escrevendo esta epístola, chamada de Epístola Universal, ou seja, ele não designou ela apenas para um povo, assim como Paulo escreveu para os Coríntios, para os Gálatas, né? É uma epístola que foi escrita para toda a igreja, aonde todos deveriam ter acesso. E no final desta carta, ou dessa epístola, ele traz estas recomendações de como a igreja deveria se portar diante de algumas situações na vida. Por isso que é interessante nós termos acesso à palavra de Deus, a lermos a Bíblia, porque as circunstâncias, elas não dependem apenas de nós. Nós estamos em um planeta, vivendo em sociedade, e até as ações de outros interferem no ambiente que nós vivemos. E circunstâncias acontecem, mesmo com aqueles que procuram viver retamente, procuram viver corretamente. Nós vemos, por exemplo, países que nesse momento estão lutando entre si, não por decisão do seu povo, mas muitas vezes por decisão dos seus líderes. A pessoa está lá vivendo sua vida tranquila, reta, adorando a Deus, fazendo tudo direitinho. De repente, alguém decide que aquele país entre em luta, em conflito com outro, e todos se tornam envolvidos, ainda que involuntariamente. Por que eu estou falando isso? Para nós termos uma noção de quanto as coisas aqui neste mundo, nesta era que nós vivemos, elas são vulneráveis. A terra, nós podemos comparar que ela é como um barco em alto mar, um grande navio. Apesar de toda instabilidade que ela aparenta ter, ou o navio teria, ele está sobre águas, ele não está firme, e de fato é verdade, porque a terra, ela tem água embaixo, né? Nós
parecemos estar em um ambiente muito firme, mas na verdade, em algumas circunstâncias nós percebemos que não é tão firme assim. E dentre essas circunstâncias que nós estamos falando, Tiago está falando sobre sofrimentos que podem surgir. Em algumas traduções ele coloca como se está alguém triste. Triste porque está sofrendo, né? Porque uma vez que é traduzida como sofrimento, ele está falando sobre uma tristeza causada por um sofrimento. Então ele está dizendo que é possível que alguém fique triste, mesmo servindo a Jesus, mesmo sendo uma nova criatura. A tristeza, ela pode bater na porta de alguém, mediante tantas circunstâncias. Quantas vezes um ente querido parte, traz tristeza, um familiar fica enfermo, traz tristeza, às vezes um plano de carreira, de repente é interrompido, pode trazer tristeza, uma enfermidade pode trazer tristeza. Se eu for citar aqui tudo aquilo que pode trazer tristeza para a nossa vida, eu acredito que esse seria um dos cultos mais longos que nós já tivemos aqui, por isso eu vou parar por aqui, porque não é sobre o que pode trazer tristeza que nós estamos reunidos aqui essa noite, mas é o que ele diz. Olha, está alguém sofrendo, ore ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele apresenta uma circunstância, e dentro do contexto que ele está escrevendo aqui, o sofrimento realmente era algo muito presente naquela cultura, ou naquele tempo histórico, pois as pessoas que, assim como é em muitos países ainda, que decidem a seguir Jesus, eles, a partir do momento que eles confessam isso publicamente, eles estão assinando uma sentença de poder morrer, por aceitar Jesus. Em alguns lugares, isso é tão sério, que não basta apenas ele aceitar Jesus para sofrer isso. Qualquer pessoa, em alguns lugares, que decidir não seguir aquele regime que lá está, vai ser perseguido e morto. São países onde existe uma lei baseada em um sentimento religioso, e quem não seguir aquilo também não vai viver. Então eles estavam vivendo aqui neste contexto, a igreja perseguida, o povo de Israel fugindo para não morrer, os cristãos, né? Para não morrer, tendo seus bens tomados, sem saber se poderiam voltar um dia para a sua terra, para aquilo que era deles. Então eles estavam vivenciando um período terrível na vida deles. E Tiago estava escrevendo para eles e dizendo, olha, ele ainda disse, está alguém sofrendo? Mas ele sabia que na verdade todos estavam sofrendo, mas alguns estavam encarando aquele sofrimento de uma forma que, apesar de toda perseguição, eles estavam felizes, porque eles haviam conhecido o Evangelho de Jesus, que traz uma esperança de uma vida eterna, que traz uma esperança de uma nova terra, de um novo tempo, de um novo corpo. Então, eles entenderam de uma forma tão profunda, que isso que está por vir sobre a nossa vida, era tão importante que qualquer coisa que eles precisassem suportar nesta terra, por causa desta confissão em Cristo, valeria a pena. Eu costumo dizer, e volto a repetir, queridos, o que está em jogo não é se alguém vai morrer. O que está em jogo é, você ou alguém morrerá por quê? Pelo quê?
Qual é o objetivo que nós colocamos a nossa vida em risco? Porque é aquilo que nós estamos nos doando, estamos nos entregando, que sim, pode custar a vida. Mas deixa eu trazer uma notícia que todo mundo já sabe: não há nada neste mundo que não possa custar a vida. A vida, essa terrena que nós estamos vivendo, existem aqueles que podem dizer: eu vou usufruir, curtir, fazer tudo o que meu corpo desejar, porque logo vai morrer. Não tem essas, né? Eu vou aproveitar. Se você pergunta para alguém, se você descobrisse que hoje é seu último dia de vida, e perguntasse para a pessoa, tem gente que ia fazer um monte de coisa, né? Tem aqueles que diriam: eu ia aproveitar e me arrepender. Já é um bom caminho, né? Mas tem aqueles que ainda iam aproveitar para fazer mais ainda daquilo de errado que está fazendo, porque seria o último dia. Ou seja, as pessoas estão tendo coragem de entregar suas vidas apenas pelo prazer, apenas para satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Mas aqui nós estamos diante de um povo que estava entregando a sua vida, porque eles receberam uma promessa de que Jesus havia dito: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Porque conforme eu falei aqui, ninguém é dono de sua vida aqui na terra. Ninguém pode dizer assim: a vida é minha. Há pessoas que dizem, né? A vida é minha, faço o que eu quero. Ninguém pode se meter na minha vida. E a pessoa diz tudo isso. Aí daqui a pouco tá todas aquelas pessoas que ela disse que não podia se meter na vida dela, segurando um esquife e levando ela para um lugar que talvez ela não quisesse ir. Então não tem essa que alguém é dono da sua vida. A questão é: quem é o dono da nossa vida? De imediato, não somos nós. Acabei de provar que não é. Se fosse, ninguém perdia ela. Quem é que ia abrir mão da sua vida se fosse dono dela? Mas nós temos a oportunidade, e foi o que essas pessoas fizeram, de entregar esta vida nas mãos daquele que tem capacidade de tirá-la do sepulcro, ou de tirá-la do sepulcro. Jesus ressuscita Lázaro. Nós sabemos que ele foi avisado que estava enfermo, o amigo dele. Ele esperou 4 dias e chegou lá, estava Lázaro sepultado há 4 dias. Propositadamente Jesus fez isso. Porque, como nós sabemos, hoje as pessoas que falecem normalmente são sepultadas 24 horas depois, né? Esse costume aconteceu por causa de uma enfermidade, que eu não sei o nome dela, por isso não vou ousar dizer, que era uma enfermidade que pessoas passavam por ela, que ficava um período de 24 horas sem sinais vitais, e depois voltava, que na verdade era como se estivesse hibernando, mas não estava morta, mas qualquer médico atestava como morta. E aí o que acontecia? Muitas pessoas eram sepultadas nesse período, mas não tinham morrido. Então passou-se a fazer depois de 24 horas, para ter certeza, né, de que aquele diagnóstico estava atestado, veridicamente. Jesus deixa passar 4 dias, para que diante daquelas pessoas não restasse nenhuma dúvida de que Lázaro realmente estava morto. Quando Jesus pede para remover a pedra, as pessoas, as irmãs dele, as pessoas que ali estavam, disseram: já cheira mal, já está em decomposição. Mas ele manda retirar aquela pedra, e ele não pronuncia esta frase: ressuscite Lázaro.
Ele só diz: remova a pedra, e depois ele disse: Lázaro, saia para fora. Tão poderoso é o Cristo que nós servimos. Mas se não bastasse ele ter ressuscitado não só Lázaro, porque Jesus também operou outras ressurreições no seu ministério, mas ele mesmo esteve num sepulcro e foi morto pelos seus inimigos. Deus foi tão estratégico conosco, porque veja, naquele período, Jesus era odiado pelos líderes judaicos. Porém, os líderes judaicos, eles eram aqueles responsáveis por ensinar a lei de Moisés, que é os 5 livros que nós temos aqui na nossa Bíblia. São os 5 livros de Moisés. Eles, nas sinagogas, ensinavam esses livros. Esses livros e os salmos, ele fala a respeito do Messias. Esses homens perceberam que Jesus era o Messias, mas decidiram não reconhecer, porque não queria perder na mente deles, né, o prestígio que ele tinham com o povo. Mas digamos que Jesus tivesse sido morto só pelo povo judeu, por esses líderes. Nós estaríamos pregando que Jesus ressuscitou, e alguém facilmente diria: é uma farsa. Por quê? Porque ele foi morto por alguém que, apesar daquela turma ali não ter aceitado que Jesus era o Messias, o que eles pregavam dizia que o Messias vinha. Então podia ser uma espécie de montagem, né? Nós vamos dizer que ele vinha, depois a gente diz que foi ele, a gente matou, no caso eles, e a gente vai dizer que ele ressuscitou e pronto, está tudo montadinho. Mas o interessante é que Jesus vem num período onde os judeus estavam sob ou debaixo do Império Romano. Eles não tinham autonomia do seu país. Para eles fazer uma execução de cruz, que era uma execução romana, não judia. Eram os romanos que executavam as pessoas que praticavam crime hediondo ou alguém que fazia alguma revolução contra o império numa cruz. Então eles pedem que Pilatos, que não era judeu, que era um representante do Império Romano, julgasse Jesus. Então eles entregaram Jesus para que os romanos, que era inimigo deles, matasse. Então Jesus foi morto de uma forma que ninguém podia negar que realmente ele foi morto. Porque ele tanto foi entregue pelo seu povo, como foi morto por um povo que odiava o seu povo. Então quando ele ressuscita, Jesus ressuscita e tinha o Império Romano que não queria que isso fosse divulgado, e também tinha o seu próprio povo, que eram os judeus, que não queria que fosse divulgado. Logo, qualquer pessoa que testemunhasse que Jesus ressuscitou, ele estaria colocando a sua vida em risco. Se alguém, o Império Romano, pegasse alguém dizendo: olha, o Jesus que vocês crucificaram realmente era o rei dos judeus, eles iam executar essa pessoa. Se os líderes judaicos descobrissem alguém anunciando que Jesus ressuscitou, também desejaria a morte dessa pessoa. Então qualquer pessoa que anunciava que Jesus morreu, tinha 2 inimigos, e não eram inimiguinhos assim, vizinho não, eram impérios. Então qual era a finalidade de alguém ser louco o suficiente de anunciar nas praças que Jesus ressuscitou, sabendo que poderia morrer? Qual era a vantagem de levar adiante isso? Qual era a vantagem de alguém dizer: olha, Jesus ressuscitou mesmo, eu vi ele, e a pessoa dizer: olha, se eu te pegar eu te mato. A pessoa teria o império todo contra ele. Então veja que este sofrimento que eles estavam vivenciando, e que Tiago estava falando, que eles orassem, se estivesse passando por sofrimento, era um sofrimento que tinha um motivo. Na verdade, eles estavam atestando com suas próprias vidas
de que no futuro, ou seja, hoje nós estamos pregando Jesus ressuscitado 2025 anos depois, e por causa da fé dessas pessoas, por causa do risco que eles correram, é que isso se torna algo incontestável. Ela é tão incontestável, a ressurreição de Jesus, que quando alguém não quer que Jesus seja pregado, porque não tem como provar que ele não foi ressuscitado, então a maneira mais fácil existem muitos países hoje, muitos países que, se você for pego com uma Bíblia, você pode pegar prisão perpétua, no mínimo. Por que que o povo tem tanto medo dessa Bíblia? Um dos livros, se nós olhássemos apenas pelo ponto histórico, seria um dos livros mais antigos do mundo. Quando alguém descobre um livro antigo, queridos, ele toma a melhor posição de um museu ou de uma biblioteca, é ou não é? Porque este livro fala a respeito de coisas antigas, e eles valorizam isso, a cultura desse mundo. Mas quando se trata de um dos livros mais antigos da Bíblia, da Terra, eles querem acabar com esse livro. Você já viu alguém ser louco o suficiente para pegar lá um exemplar que alguém encontrou lá da cultura egípcia, um papiro daquele, alguém dizer, olha, esse papiro aqui nós temos que atualizar ele. Vamos rasgar ele e escrever outro. Você acha que alguém é louco o suficiente para fazer isso? Mas a Bíblia, as pessoas querem atualizar. Por que isso? Porque sabe que se ela for lida, ela é incontestável. A pessoa pode dizer, eu não quero crer nisso. Mas ele não pode dizer, isto é mentira. Porque se assim fosse, queridos, homens com muita sabedoria, segundo este mundo, cientistas dos mais renomados do mundo, durante 20 séculos, já 21 que nós estamos nele, tem lutado e dedicado sua vida, e muitos nasceram, dedicaram a vida e morreram, para dizer que a Bíblia não é verdadeira, e não conseguiram. Não conseguiram provar que ela não é verdadeira. Então nós estamos diante de um escrito que, graças a Deus, nas mãos do brasileiro, hoje eu tenho 4 ou 5 Bíblias em casas em traduções diferentes. Mas tem países que, se for pego com uma, essa pessoa é executada. Então ele está falando desse tipo de sofrimento, tentando voltar aqui para o texto. Desse tipo de sofrimento, não era um sofrimento que diz, hoje minha esposa acordou e não fez café da manhã para mim. Ou a esposa diz, eu fui no banheiro, meu esposo apertou o creme dental no meio, e eu odeio isso, por isso eu estou triste. Né? Não arrumou a cama. Não, ele está falando de sofrimentos de fato. Mas mesmo esse sofrimento tão terrível que essas pessoas estavam sendo levadas por causa do testemunho, ele disse, olha, alguém está sofrendo, ore. Porque por causa da oração, por causa deste convívio e desse relacionamento com Jesus, pessoas foram lançadas a feras para serem comidos vivos como espetáculo, e essas pessoas entravam louvando e adorando a Deus e regozijando porque estavam sendo dignos de sofrer a semelhança de Jesus. Por causa deste relacionamento, é quando começa a entender, né, o que realmente nos espera, o tipo de vida. Certa feita, alguém estava conversando com um pastor, que a gente conhece, e a outra pessoa se intitulava ateu, e disse, se Deus não existir,
que valeu a pena você abrir mão de tantas coisas? Aí o pastor disse, olha, eu tenho nenhuma dúvida que Deus existe, quem tem é você. Mas digamos que ele não existisse. Mesmo se Deus não existisse, o padrão de vida que a Bíblia nos oferece ainda é melhor do que o mundo oferece. É um padrão que nos dá uma vida melhor nesta terra. Mas nós sabemos que ele existe. Porque o padrão que este mundo dá como certo é destrutivo. Nós podíamos até gostar do padrão, mas não podíamos negar que era ruim. A gente até brincava, eu já bebi. E às vezes a gente bebia lá umas bebidas e a gente olhava um para o outro e dizia, eita, o fígado chega, se encolheu. A gente não sabia, não tinha dúvida que estava acabando com o fígado, tinha? Mas a gente fazia assim mesmo. E ainda brincava com isso, só que quando está na UTI não tem brincadeira certa, né? Porque o padrão deste mundo tende a valorizar as coisas que são destrutivas. Não é assim? Quando nós vemos, por exemplo, um exemplo básico, na medicina, se alguém se contrapor com a medicina aí existente, essa pessoa é perseguida. Quando alguém começa a surgir tentando levar as pessoas a se alimentar melhor, né, a não precisar de medicamentos de laboratório, essa pessoa é perseguida. Por quê? Porque existe uma indústria que quer que ninguém mais sinta dor, só a da morte. E a dor é necessária. Uma febre de vez em quando é necessário. Esses dias eu vi um médico falando e dizendo, a gente normalmente tem um hábito que a pessoa está lá, nossos filhos, né? Não estou receitando ninguém, viu, irmão? Vá pelo seu médico, pelo amor de Deus. Não vá pelo que eu estou dizendo aqui, não. Foi o médico que disse. Então ateste primeiro, né? Senão alguém vai dizer, o pastor Flávio estava dizendo para não dar remédio para o meu filho. Não é isso, não. O médico estava dizendo, olha, seu filho está lá com 37,9, 38 de estado febril, que ainda não é febre. Qual é a reação natural baseada no que nós aprendemos? Medica, né? Aí aquela febre está ali porque existe uma pequena infecção, ou um vírus, ou uma bactéria. E muitas delas não sobrevivem a uma temperatura a 38 graus. A maioria delas. Então o nosso corpo, naturalmente, é levado a aquecer para 38 graus, porque por um período que ele ficar nessa temperatura, vai matar aqueles vírus. Aí a pessoa vai lá, analgésico, porque ninguém quer ficar tristinho, com frio, né? Bota um analgésico, aí o vírus que está lá diz, valeu, obrigado. Agora eu estou tranquilo. Você baixou a temperatura e eu posso me reproduzir à vontade. Não é interessante? Que até aquilo que parece que é saudável, na verdade, tem uma intenção de que as pessoas se tornem dependentes de um comércio. Eu sempre brinco, porque às vezes uma pessoa chegava perto de mim, eu falei aqui, e todo dia uma dor diferente, todo dia uma dor diferente, eu disse, gente, todo mundo sente dor. Só não sente dor morto. Agora, existem dores suportáveis, né? Não é porque a gente está com começo de dor de cabeça, por exemplo, que a gente já vai tomar um remédio para dor de cabeça. Porque o nosso organismo tem defesa, ele vai de repente acabar com aquilo, a não ser que se torne insuportável, não é assim? Mas a gente precisa aprender a ter um equilíbrio. Então, qualquer pessoa, até para aquilo que parece bom, que a pessoa tente ir contra o que todo mundo, a indústria fala, essa pessoa é perseguida. Quanto mais alguém que está dizendo que Jesus morreu, que ressuscitou, que voltará e que nos trará uma nova vida, um novo corpo. Quanto mais esta pessoa que será contra, né, todo tipo de injustiça,
Imagine alguém que está aí dentro desses cenários políticos, decidir ser uma pessoa honesta, daquelas que não aceita nem ouvir desonestidade. Quanto tempo ela dura lá por lá? Logo vão tirar do circuito, né? Vão dizer, saia daqui, rapaz, está fazendo o que aqui? Aqui tem que ter jogo de cintura. Não é honestidade. Nós estamos em uma sociedade que ser honesto é tido como alguém idiota. Logo alguém vai dizer, você todo honesto aí no seu negócio, né? Mas alguém que está acima de você, aí diz que é ladrão, diz que é isso, que é aquilo. Mas queridos, todo mundo pode ser desonesto, todo mundo pode ser ladrão, mesmo assim não pode mudar o nosso caráter. Nós estamos esperando Jesus voltar, e ele disse que nós não deveríamos ser desta forma. Então ele disse, olha, está sofrendo, está triste, ore, porque a oração, tanto ela tira a tristeza, quanto ela nos fortalece a vivenciarmos aquilo que precisamos vivenciar. Porque assim como na vida natural, na vida espiritual, também algo se equipara. Ou seja, você vai ver aí o Carlinho todo malhado, mas é sem dor? Tem academia sem dor, Carlinho? Não tem. Tem como você evoluir sem dor? Intelectualmente, vou usar Carlinho de novo, que está fazendo uma faculdade, é sem dor para crescer intelectualmente? Não é. A dor é necessária para você subir um degrau a mais. Sempre que vai subir um degrau, precisa exercer força. E quando um músculo que nunca exerceu força exerce pela primeira vez, ele inflama. Mas quando ele inflama, o seu cérebro entende que precisa fortalecer ele e manda mais nutrientes, e de repente você sobe aquele degrau e não dói mais. Da mesma forma, a vida espiritual, queridos, as perseguições, as lutas, os sofrimentos que nós vivenciamos, muitas vezes no momento traz muita dor, mas quantas vezes, na verdade, esta dor, depois lá no futuro, nós vamos ver que foi um grande livramento para a nossa vida. Quantas pessoas são tiradas do nosso caminho, muitas vezes, da nossa convivência, e que no momento gera muita dor. Estou falando de morrer ou não, viu, irmão? Estou falando assim, às vezes pessoas que tem que sair mesmo. E a pessoa sofre aquele momento. E depois, queridos, vai ver que diz, meu Deus, eu estava preso naquilo. E hoje eu estou vivendo esta vida. Se eu estivesse lá, ainda estava naquela mesma situação. Quantas pessoas têm uma vida travada por causa dos vínculos de amizade? Eu me lembro um patrão que eu tive, que o pai dele tinha loja, mas não liberava recurso não, eles eram empregados dele, né? Quando eles recebiam o salário, os irmãos deles todos iam para as vaquejadas, tudo novo, e dizia, fulano, você não vai, você é jovem, vamos. Ele disse, não, eu vou ficar trabalhando. Hoje ele é o único empresário da família. Os irmãos, muitos deles trabalham para ele. Então, quando jovem, eles preferiram curtir. Ele preferiu trabalhar. Hoje ele deixa os irmãos trabalhando e vai passear na Europa. Todo ano. Ele diz, olha, se você quiser descanso, no tempo que você pode produzir, no tempo que você não pode produzir, terá que trabalhar. A minha mente tem muitas coisas assim, eu falo uma, lembro outra, né? Eu morei em São Paulo um tempo, e um dia estava eu e meus primos, nós fomos lá numa barraca de pastel, e lá nas feiras, hoje não sei, mas antigamente 90% era japonês. E meu primo podia ter ficado calado, não, chega para o japonês e disse, por que é que os filhos dos japoneses são tão inteligentes, mais do que os brasileiros, né? Porque é tudo médico, advogado. Ele disse, não, filho de japonês não é mais inteligente. Ele diz, que japonês trabalha vendendo pastel, né? E paga estudo para filho.
Brasileiro, o filho faz 18 anos, ele dá carro. Aí filho toma cachaça, bate e morre. Japonês paga faculdade. Aí quando o filho fica velho, é médico, é advogado, mas não é porque ele é mais inteligente, é porque ele estudou mais. Então existe um tempo de produzir, existe um tempo de usufruir. E às vezes a gente não quer deixar de usufruir um momento, porque tem que produzir. Digo isso no espiritual, porque querido, se no material é dessa forma, quanto mais no espiritual. Todos aqueles que já passaram pelo processo de salvação, que o Espírito Santo fala com eles, todos esses sabem que uns minutinhos de oração mudam o nosso dia. Sabemos ou não? Qualquer pessoa, e quando eu estou dizendo isso, né, aqui que está a Carlinha tatuando, eu não estou falando sobre quem é membro de igreja, não. Estou falando sobre qualquer pessoa que tem conhecimento a respeito de Jesus, se decidir parar um pouquinho e falar com ele, ele responde. Jesus respondeu muita gente, nem era judeu muitas vezes, nem era tido como alguém especial, eram pessoas, na verdade, às vezes era rejeitada pela religião da época, mas vieram até ele, enfermos, dizendo, tem misericórdia de mim? Ele disse, tenho, eu já vim para isso, seja curado, e abençoava. Então qualquer pessoa que decidir ter um relacionamento com Jesus, na verdade isso só vai ser uma reciprocidade, porque Jesus já decidiu ter um relacionamento conosco lá 2000 anos atrás, quando ele morreu naquela cruz. Ele já disse o seu sim. Sabe aquele noivo que chegou diante, né, do ministro do casamento lá e disse sim, já está 2025 anos esperando a noiva dizer, eu também quero. É Jesus. Talvez aquela pessoa que estava dirigindo ali o casamento, é uma metáfora, é claro, disse assim, olha, pronto, não vai ter certo. Ele disse, não cancele não, amanhã eu volto. E está voltando todo dia, esperando o nosso sim, a cada momento. Aí ele fala mais aqui, se está alguém feliz, que cante louvores, faça igual a irmã Cessa, chore de alegria. Está feliz? O que é que Tiago está falando aqui para nós? Queridos, olha, o fato de você crer em Jesus, não te faz um super-homem. Você tem sentimentos. E saiba viver e trabalhar esses sentimentos. Está sofrendo? Não saia contaminando, porque às vezes quando a pessoa está doente, ou sofrendo, passando na perseguição, qualquer pessoa que chegar perto, ele destrói também. Não tem gente que é assim? Você encontra, já sai mais doente do que a pessoa, se você não tiver forte. E ele está dizendo, olha, se você está com esse sentimento, porque você está sofrendo, dedique-se à oração, e não desista. Talvez você vai orar um dia, 2, 3, queridos, 1 hora, aquele sofrimento passa, Deus vai responder. Mas ele também está dizendo, está feliz, está alegre, cante louvores, agradeça, chore, faça o que for preciso para expressar a sua alegria. Sabe por quê, queridos? Porque alegria gera mais alegria. Vocês já viram uns vídeos que passa aí de vez em quando, a pessoa num vagão de trem ou num ônibus, e ele começa a dar gargalhada? E daqui a pouco o outro dá, e daqui a pouco o outro dá, e daqui a pouco o vagão inteiro, ou o ônibus inteiro está rindo sem saber nem de quê. A mesma forma é a gente, queridos. Olha, quando nós estamos alegres, expressamos essa alegria, cantamos louvores. Quem trabalha com venda sabe muito bem como é isso. Você chega feliz, você chega para cima no seu ambiente de trabalho, está ruim para todo mundo, mas você vence. E cada vez que você vence, aquilo te traz mais alegria para vencer mais, e mais, e mais, e mais. Então, se nós não podemos desperdiçar os momentos de alegria, não podemos deixar de festejar. Isso é algo que eu tive que mudar muito em mim.
porque eu tenho dificuldade de comemorar minhas vitórias. Deixar elas passar assim, como se não fosse nada. Mas nós não podemos fazer isso, queridos. Porque quando nós comemoramos as nossas vitórias, nós celebramos. Deus se alegra em ver que a gente está alegre, está feliz. E aquilo motiva a pessoa a continuar feliz e crendo e marcando aquele momento, porque a Bíblia diz, olha, olhe para aquilo que te traz esperança, ou seja, deixa bem marcante as suas vitórias que Deus te deu, porque lá na frente, quando estiver passando por um momento de sofrimento, você vai lembrar daquilo que Deus fez naquele tempo e vai renovar suas forças. Quantas vezes nós estamos vivenciando momentos que não sabemos como fazer mais, aí a gente lembra lá de trás, e lembra, nossa, lá eu orei, a situação era muito mais difícil do que essa, Deus agiu, eu venci. Uma vez eu estava passando um momento difícil, mas não era nem tão difícil assim. E de repente, começou a vir uma preocupação. E contas que eu tinha feito, eu tinha comprado um carro, que estava em São Paulo, e não sei se era 36 vezes ou coisa assim. E aí, me veio na mente aquela preocupação, e quando veio, é como se alguém apresentasse para mim, como é que você vai pagar 10 mil reais? Na época, 10 mil reais era muita coisa, né? A gente comprava um carro bom. E aí comecei a ficar aquela noite turbulenta, e uma preocupação, o que fazer? Vou vender o carro, vou passar para alguém, eu perco dinheiro, mas fico livre. Aquela coisa, comecei a orar. Daqui a pouco o Espírito Santo veio trazendo aquele alívio e disse, querido, você tem que pagar 10 mil amanhã não, é só 480. Viva um mês após o outro, que você tem que pagar todo de uma vez não. Está parcelado. E aí foi trazendo aquele alívio, e já se passaram tantos anos, o carro foi pago, tudo foi resolvido, mas às vezes vem a situação, não é assim, às vezes, está aí Tuane que é empresária, né? Às vezes está ali, faz compra, e faz as duplicatas, e traz, e aquela coisa, e de repente pode vir assim uma coisa, e se os clientes não vier? Não é assim? E se eu não vender? Como é que eu vou pagar? Aí começa a vir. Aí a preocupação sempre virá no valor total, não é assim? Nunca vai ser na parcela. Que é para tentar judiar mesmo. Aí a pessoa lembra lá do passado, diz, hoje eu já fiz duplicata muito maior que essa. Paguei tudinho. Não olha a duplicata, olha o lucro que a mercadoria vai te dar. Já começa a fazer as contas, eita, quando eu vender tudo, né? Isso aqui vai me dar X de lucro, e já começa a festejar. Quando o cliente chegar, você não está lá preocupado, ai meu Deus, o cliente chegar, você já está comemorando o lucro, aí atende com alegria, com felicidade, com estado de espírito, que a pessoa se constrange em sair sem comprar, quer dizer, eita, aquela compra ia me fazer feliz. Então nós temos que estar vivendo as emoções, não desprezá-la, mas tomar uma atitude com relação a cada uma delas. Aqui mais para frente ele disse, está alguém entre vós enfermo, doente? Ele diz, chame os presbíteros da igreja. Presbitério aqui quer dizer liderança, aqueles que dirigem sobre a igreja, e eles orarão, ungirão com óleo, e a pessoa vai ficar curada. Ele não diz aqui, por exemplo, esta pessoa vai chegar lá e vai ver se Deus quer te curar. Não, ele está dizendo, olha, é uma ordenança. Mas sabe por que muitas vezes isso não acontece? Porque eu mesmo, como nesse estado de presbitério, esses dias a gente fazia uma análise. Todas as pessoas que vieram buscar oração, alcançaram cura. Se dispuseram. Pastor, o senhor pode vir aqui orar? Pastor, ore por mim, termino o culto. Normalmente, querido, essas pessoas alcançam a sua cura. Porque quando ele está dizendo aqui, se alguém
está enfermo, chame os presbíteros. Quando alguém chama, está obedecendo uma ordenança, um método. Por exemplo, ele está dizendo, alguém quando vai a um médico, é o médico que vem? A não ser que você seja muito bom abonado, mas também tem que mandar chamar, né? Chame o médico que eu estou doente. Então, quando alguém chama o médico, ele tem uma demanda para o médico. Ele vai dar o diagnóstico, vai dizer, eu estou sofrendo disso, e o médico vai lá, de alguma forma, tentar resolver aquele problema. Quando alguém, que ele está dizendo da mesma forma, da igreja, ele está passando por uma adversidade, por uma doença, e ele chama o presbítero, que é que ele está dizendo, Deus, eu creio que o Senhor cura. Não é uma questão do pastor Flávio ou de qualquer outro pastor. É porque alguém entende que Deus tem cura para a vida das pessoas. Nós temos vivenciado, queridos, tantas curas. Esses dias mesmo, tantas vezes aqui, Jailma trouxe aqui algumas pessoas que nem daqui eram e disse para ela, olha, pede para a igreja orar. E as pessoas, nós oramos e as pessoas foram curadas, sararam, e não foram coisas que seriam curadas naturalmente, não. Nós tivemos casos aqui, o nome é até inesquecível, o nome do rapaz era John Lennon, né? Não é qualquer nome, né? E ele estava, como é o nome daquele hospital? Na Restauração, né? Na Restauração, esperando os médicos tomar uma decisão do que fazer, porque ele estava com tumores no cérebro. Se operavam, como operar, se tinha como, se não tinha, e ele lá, desacordado, nessa espera, se fazia alguma coisa. Não só nós, mas muitas igrejas começaram a orar. Eu sei que, diante dessas orações, a dúvida do médico não era se tinha lá o tumor, a dúvida dele é se tinha como fazer a cirurgia. E quando eles imaginaram que podia fazer de alguma forma lá, que foram fazer lá um outro exame, para ver se da forma que eles estavam passando, tinha como fazer, chegaram lá, não tinha nada mais. Então, quando nós aplicamos a Deus as nossas necessidades, Ele é poderoso para fazer. Querido, Jesus, Ele no seu ministério terreno, Ele andou por muitas cidades. A cidade que Ele nasceu, a Bíblia diz que Ele não pôde fazer muitos sinais ali, porque não criam nele. Aí Ele foi para cidades que as pessoas creram, e lá teve cidades que a Bíblia diz que todos os enfermos que levaram até Ele, Ele curou todos. Mas será que na cidade só tinha aqueles enfermos que levaram? Não, tinha um monte de enfermos lá que alguém diz, vou levar nada. Acredito nisso, nada, ficou lá, morreram. Mas aqueles que creram foram curados. Então nós temos diante de nós. Agora, a pergunta é, o que é que custa para alguém que está enfermo chamar alguém que é representante de uma instituição que prega o evangelho para orar? Não tem custo, né? Não paga. E quantas pessoas têm feito isso e têm sido curado? Mas tem pessoas que dizem, sabe que muitas vezes dentro desse processo de cura, muitas pessoas que não é cristão, não é evangélico, chega na igreja, tem uma pregação, ele pede, ore por mim, sai curado, nem aceita, vai viver sua vida normal e sai curado. E aqueles que crêem, aqueles que pregam, aqueles que estão na igreja, ficam ali, ano após ano, porque apesar de saberem, não creem, não conseguem realmente crer. Aí está convivendo com os irmãos, aí vê que o pastor tem defeito, que aquele outro irmão que ora também tem, e aí a pessoa que veio de fora está lá interessando se alguém tem defeito, ele não quer ser dali mesmo, ele quer ficar curado. E queridos,
não tem instituição sem defeito, não tem pessoas que não falhem. Então nós precisamos, é por isso que a Bíblia diz, olha, suportai uns aos outros em amor. Então quer dizer, viver, querido, olha, viver com pessoas precisa de amor, porque vai ter que suportar. Tem falhas, tem defeitos, né? Tem momentos, tem uma série de coisas, mas não é por causa do irmão que eu vou ser curado, é por causa de Jesus. Não é por causa do pastor aqui, que vai orar, não, é porque você está vendo a palavra de Deus, dizendo, olha, está alguém enfermo, chame o presbítero, e ele vai ungir com óleo, a oração da fé vai levantar esta pessoa. Então é uma ordenança bíblica, é Deus que está dizendo, é Ele que está se garantindo. Eu sempre brincava, às vezes, tem pessoas que têm lá seus familiares doentes há muito tempo, e às vezes já está velho, e as pessoas já estão cansadas, não tem? Pessoas que já, tipo assim, eles não pedem para a pessoa morrer, mas diz assim, mas se Deus levar, né? Não é assim? Aí eu sempre brincava, porque às vezes as pessoas chamavam outros pastores, e eu dizia, olha, se a sua intenção é ficar livre, não me chame, porque eu só vou orar para curar. Diga, ainda que a pessoa não consiga crer, né? Mas a minha palavra vai ser, seja curada em nome de Jesus, porque a Bíblia está dizendo, chame os presbíteros, para que ele ore, unja com óleo e a pessoa fique curada. Eu não posso ir lá dizer outra coisa. Aí de repente a pessoa não está querendo que aquela fique muito mais tempo, então não chame, né? Chame outro que prega o evangelho, esquece de batizar, né? Você já está morrendo, não sabe para onde vai ainda, resolva aqui. Aí a pessoa vai lá, e tem quem faça, né? Vai lá, ora, prega, não estou condenando quem faz não, ora, prega, a pessoa aceita, aí diz, Senhor, faça a tua vontade. Aí o Senhor diz, leia a Bíblia, que você vai saber a minha vontade nesse caso. A vontade de Deus é que ele seja curado. Então nós precisamos orar para curar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa noite. Amém, glória a Deus. Vamos orar aqui para Deus mandar a ordem lá para o irmão Edson, para amanhã cedo, ele já está cheio da grana, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Começar a segunda logo, né, animado. Não, vai chegar lá antes de ir para o trabalho, viu, irmãos? Para saber se já está lá, né, não? Cafezinho reforçado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais esta noite na tua presença. Por cada pessoa que está aqui conosco, aquelas que estão de forma online, o Senhor, ó Pai, desenvolveu para que nós pudéssemos, ainda que distante, pudéssemos estar juntinhos, Pai. Que o Senhor abençoe esse nosso irmão que não pôde vir até o culto esta noite, mas que está cultuando conosco através da live. Pai, também este irmão que veio até aqui, Senhor, nós queremos declarar uma semana abençoada. Pai, que nós acordemos na segunda-feira, conforme falei aqui, com boas notícias. Pai, a tua palavra diz que nós deveríamos sair a anunciar as boas novas. O Senhor sempre tem uma notícia boa para cada um de nós, conforme falamos aqui esta noite, até aquelas que parecem ruins, têm um propósito, e depois nós compreenderemos que também era uma boa notícia. Por isso, ó Pai, nós queremos abençoar cada uma dessas pessoas. Pai, abençoa o Carlinho, a Tuane, Pai, os seus filhos, Pai, oh Pai, sua família, seus negócios, Senhor, que eles tenham uma semana abençoada, cheia da tua presença, Pai, que os desafios e dificuldades possam ser, ó Pai, vencidos pelo poder do teu Espírito Santo. Oh Senhor, toma a Nauane, o Henrique, o Pedro Henrique, sua família, sua casa, protegendo, livrando, abrindo portas, abençoando, o Edson, a Ceissa,
oh Senhor, seus negócios, abençoa, Pai, que eles possam prosperar, que eles possam crescer, que eles possam se desenvolver para a glória do Teu nome. Senhor, toma a vida do diácono João, da diaconisa Poliana, do Miguel, toma esta família nas Tuas mãos, que o Senhor, Pai, os faça crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida deles. Senhor, toma a minha vida, da Ellen, do Zacai. Senhor, toma a nossa casa nas Tuas mãos, continua nos abençoando, como somos felizes, Pai, em Te servir, em Te obedecer. Senhor, toma o pastor Sam, Pai, toma o Charles nas Tuas mãos. Senhor, a minha família, a minha mãe ali em Sergipe, que sempre cultua conosco, minha irmã Rosevânia, minha irmã Alice, meu irmão Rodolfo, Robério, Pai, a Andrelma. Oh Senhor, toma os meus irmãos nas Tuas mãos, Pai, meus cunhados, minhas cunhadas, meus sobrinhos, toma, Senhor, a nossa família nas Tuas mãos. Pai, eu quero Te agradecer pela vida do pastor Marcionilo, que no dia de ontem completou 101 anos de idade. Pai, nós Te louvamos pela longevidade que o Senhor tem dado ao seu filho. Nós Te agradecemos, ó Pai, por esta bênção. Ontem estivemos lá, nos alegramos com ele. Pai, como foi maravilhoso, Senhor, e que o Senhor possa nos dar, nos trazer também, ó Pai, longevidade de dias, para podermos desfrutar com os nossos familiares, para a glória do Teu nome. Senhor, toma a Jailma, o Eric, a Jacilene, o Rafael, a Helena que está no seu ventre, a Jaqueline, Pai, o Samuel, a Valentina, o Miguel, o Rubinho. Senhor, toma, Senhor, o Josinaldo, a Ângela, o Anderson, oh Pai, toma o Zairon, oh Pai, nas Tuas mãos, a Fabiana, seus filhos, para a glória do Teu nome. Senhor, nós queremos Te apresentar também, ó Pai, a Edna, Pai, o Jadson, que sempre acompanha os nossos cultos. Abençoa, Pai, os Teus filhos. Pai, abençoa esta cidade de Caruaru. Dai-nos uma semana repleta de bênçãos e de vitórias. Pai, se há alguém enfermo no nosso meio, ou que está cultuando conosco, que crê que o Senhor cura, nós declaramos que seja curado, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Próximo domingo, às 18h30, estaremos aqui de volta para celebrar o Senhor, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.